A greve e depois. Dormiu mal. Na manhã turva, pôs-se a andar, rumo da fábrica. Chaminés golfavam pendões de chumbo e apitos esguinchavam nas nuvens. No entanto, não viu, como de costume, operários transitando pela avenida, nem bandos de raparigas. As fábricas emudeceram como grandes animais cansados de mugir. Caiu uma garoa espalhada. Os rolos de fumo arriaram como bandeiras. As chaminés ficaram como dedos hirtos pedindo silêncio. No céu pardo, sobre o panorama do Brás, amortalhado de garoas e pressentimentos. Magotes enxameavam as tavernas. Os operários de Ivan compareceram trêmulos, fiéis ao chefe. Ivan dirigiu-lhes a palavra, com a cara fechada. Julgava-os intimamente covardes e egoístas. Estão resolvidos a trabalhar? Estamos. Entraram em turbilhão, pelo portão escancarado. À hora do almoço, caminhando meio curvado, pensava: em todo o universo, a mesma miséria, e a dor segue o homem, como a sua própria sombra. No Largo da Concórdia, agitava-se uma multidão. O orador do meeting exclamava: será sugada nossa última gota de sangue. Queremos mais pão, é o que queremos. Mais pão, pensava Ivan. Comer, viver, reproduzir e multiplicar a miséria. Abrem-se as bocas para os alimentos e as covas se abrem para os desgraçados. Um esquadrão de cavalaria surgiu na rua do gasômetro. Entrou como uma vassoura pela avenida. Era uma espécie de limpeza com lixeiros centauros. Estourou um tiro de pistola nas imediações da porteira da inglesa. Oscilou um soldado na cela, pendeu, caiu de borco, nos paralelepípedos. Cresceu o tiroteio, homens gritavam: morremos com fome! E rolavam ensanguentados. Mulheres descabeladas arrastavam os maridos no meio das balas. A polícia rugia e saraivava na raivosa defesa dos capitalistas. Clamor selvagem, ferraduras cantavam nas pedras e partiam crânios. A praça cheirava a desgraça misturada com pólvora. Súbito, passou tudo como um relâmpago que fecha os olhos. Hirtos e frios, os vultos das rondas equestres ficaram boiando na praça deserta. Voltou à fábrica. Os operários trabalhavam. Reuniu-os no pátio. Não quero aqui ninguém mal satisfeito. Sejam francos, desejam trabalhar? Um jovem serralheiro adiantou-se. Não abandonaremos o serviço. Os salários não são muito grandes e o horário é duro. Mas amanhã poderemos ser patrões. A nossa condição é passageira. Por isso, aqui estamos e ficamos. Todos gritaram: sim, é por isso. Ele nos ensinou assim e fala bem. Ivan fechou a carranca, pensativo. Ele mesmo havia se expressado naquela linguagem, ensinando aquela fé de que agora duvidava, percebendo crescer dentro do seu peito o sentimento de fatalidade da sua raça. Compreendeu que interpretara o sentido messiânico da terra jovem e, com ele, criara na sua fábrica um pequeno mundo de embaladores egoísmos. Ainda uma vez, o timbre cristalino da voz de Maria de Lourdes falava-lhe do Deus jovem e bem-humorado que é o destino, sob a aparência sedutora do encoberto, o segredo das grandes resignações da gente brasileira. E a lição de Juvencio varonil reproduzia-se na sua memória. Foi esse sentido messiânico que acordou o faro dos caçadores de mundo e deu forças aos que desbravavam a Atlântida e fé aos que edificaram a América. Concluía: a greve é um resto de enfermidade dos velhos países de origem, de ombros curvados sob o peso das fatalidades urbanas.
Camaradas, exclamou, é possível que sejamos hoje atacados. Se pensam de coração, como dizem, estejam dispostos a lutar. Lutaremos, lutaremos. O Batista, um moço de olhos azuis, deu um passo à frente. Nossos irmãos sofrem. A infelicidade é geral. Ser feliz é um crime. Estar indiferente é uma covardia. Eu deixo a fábrica. Todos olharam pálidos. O Batista era o operário melhor remunerado. E tinha mulher e filhos. Falava-se que a gerência iria ter-lhe as mãos. No entanto, e uma ânsia egoísta de ser feliz eletrizava os olhares, fundos brilhos. E cada operário lembrava o seu lar, que a miséria rondava. Amanhã, amanhã, que seria o dia de amanhã. E todos tinham uma cabecinha loura para afagar, ou uma fronte pura de noiva, ou um corpo curvado de velho, trêmulo, a amparar. Ivan olhou-os de frente. A vida é uma luta brava. Mais vale lutar na luta do que lutar contra a luta. É inútil o sacrifício em prol dos outros. A vida será sempre assim. Portanto, é tratar de sofrer, porém subindo sempre. Batista, a blusa no ombro, saiu devagar. No portão, voltou-se. Não me iludo. Sacrifico a minha felicidade pelos nossos camaradas, errado ou certo. Sacrifico-me. Mas o meu prêmio será a maldição. Desapareceu no crepúsculo, como um demônio piedoso. Foi essa a impressão de Ivan, porque, no íntimo da alma, disse para consigo: lá vai o bom Satã. À tardinha, no dia seguinte, um rumor na rua. Abaixo os traidores! Abaixo os traidores! Ivan assomou à janela do pavimento superior, onde tinha o seu escritório. Contemplou a turba, desgrenhada, com uma imensa compaixão. Via nela sua pátria longínqua, angulosa, cara de cera, amarrotada. Limpou uma lágrima e gritou: espera, canalha! Homens de chuços, de martelos, de picaretas, avançaram contra o portão. Rompeu o tiroteio entre assaltantes e assediados. Mas durou pouco. A cavalaria varreu a rua, deixando alguns cadáveres. Perto do portão, com a cabeça aberta por um balázio, Ivan reconheceu o Batista. Mandou recolhê-lo. Aí está uma lição útil para os senhores. Que fazemos dele? Podem sair todos. Eu telefono a assistência. Ivan ficou sozinho com a fábrica e o morto estendido num banco no pátio. À noite, trancou-se a chave e, despindo a garoa, abriu um céu preto com prata de estrelas. Todo o Brás parecia mudo. As chaminés em torno, as do moinho Gambá, das indústrias Matarazzo, das cervejarias, dos pastifícios, das vidrarias, ciruetavam-se como grandes círios, apagados, e as estrelas foram descendo e pousando, à maneira de saltemos, nas pontas esguias das chaminés. Ivan, antes de telefonar, examinou o Batista, de olhos abertos, boca aberta, e olhou o céu e o panorama das fábricas imponentes e convencionais, como uma câmara mortuária. Parece que dorme. Não faz mal. Eu farei com que os próprios homens vinguem nas próprias dores a sua morte. Lançarei homens no mundo para se devorarem. E a cidade industrial era o mudo, catafalco, erguendo para a noite trepidante de Sírios o cadáver do sonho inútil. A vida da fábrica, como a vida de Ivan, recaiu na monotonia da espera do vago dia futuro que nunca chegou para ninguém. 2 conhecimentos novos transitaram pelas semanas monótonas.
Marina passava todos os dias pela sua porta, pálida e fina, andar leve de rola. Filha de operário, irmã do Batista, cuja família Ivan tomara proteção. Trabalhava num ateliê de costura Madame Lawrence, que tinha muitas joias e experiências. Ivan ia vê-la, conversar à toa, na hora Dona Sancha do crepúsculo. Às vezes, fazia-se acompanhar de Eugênio Fortes, o poeta que amava a cidade e cantava os subúrbios. Relação travada numa pensão. Depois dos dias brutos, pejados de cálculos comerciais e medidas de polícia, corriam calmas as semanas perfumadas de poesia. Sentia, em Marina, a vida palpitante e dolorosa dos bairros pobres. Flor de angústia, desabrochando entre choros de crianças e resmungos de ambições e dificuldades. Queria ser artista de cinema. Um dia disse, cerrando os grandes olhos, é esquisita a vida. Acha um mau negócio viver? Não. Gosto muito de existir, para ver. A cidade, as tardes de vitrines iluminadas, os automóveis, os vestidos. Há prazeres que não conheço, devem ser bons, mas os que me fazem gozar são aqueles que, de certo, nem existem. Sonhadora. Sabe que a felicidade está consigo mesma? Não, está longe, tão longe. E é mais bela assim, pois não será? Curiosa. Marina sorriu. Cuidado, Marina, cuidado. Andava de um lado para o outro a ajudar a mãe, que tinha agora também os netinhos, filhos do Batista, sem pai, sem a mãe que morrera. O remédio, o do vidro amarelo, onde está? Já vou. Ferveu o leite para o pequenino? Já vou. Entrava de manhã na oficina, de onde saía às 7. Nas idas e vindas, olhares cosseguentos devassavam-lhe os braços, o colo. E ouvia, deliciosamente, por toda a cidade, um tropel aflitivo de bodes. Ivan deixava a Marina, pensando no Antípoda de Higienópolis, Maria de Lourdes, e na outra que o destino arrebatara na Rússia. Pensava também em Concetta, considerava a felicidade de Humberto Mondolfi, que, lá na fazenda, objetivava a finalidade comum dos homens criando crianças, cultivando em coeiros a humanidade. Infelizes os que não escreveram seus nomes nas pedras do caminho, para que o dia vindouro, volvendo os olhos, encontre o sinal da sua passagem. Ele era o espírito contraditório, sem correspondência no mundo afetivo. Seguir sozinho. Não deixar rastro na memória amorosa do próprio sangue. Ouvia Eugênio Fortes. Crepitam lâmpadas nas avenidas, morrem os últimos rumores de aperitivos musicados. A cidade dos ímpares está vivendo os perfumes das inatingíveis rosas pulcras, das rosas que à tarde derramou em turbilhão na rua e que fugiram com as primeiras sombras. A doçura monótona dos números pares. Só o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Andava. Pregões abafados pelos rumores dos bondes, fonfons, vago vozear de vozes, vultos na meia sombra e pianos do anoitecer. Ave Pátria. Na modorra do meio provinciano, jogando gamão com os oposicionistas sistemáticos, o major Feliciano, a narrar pendências com autoridades politiqueiras, o matoso magoado por uma multa indevida, pelo que bandeou do diretório, Juvencio ouviu, como a trombeta de Josafá, a palavra do príncipe dos poetas. Tal um toque a rebate ressoava pela amplidão do Brasil, imerso no ópio do sensualismo, na indiferença pelos ideais coletivos.
e a consciência da nação era bela adormecida na sombra colonial dos velhos hábitos. A vergonha eleitoral leprosava o país. Os filhos trapaceiros de Jacó vendiam seus irmãos ao estrangeiro. Mas o profeta Elias falara de novo diante do rei Acabe. A caserna, instinto de conservação ululante. A solaria, a fibra antiga, letalizada nas derrotas sucessivas dos ideais. E o Brasil, bacharel botocudo, picado de malária e amolecido nos moldes almofadões das poltronas inglesas. Surgiria soldado de farda, com banhos de chuveiro e concursos de tiro ao alvo. Mavort, fatigado e falido na Europa, encharcada de sangue e de lama, seria o nosso mestre-escola, a cartilha do ABC nas mãos, junto ao fuzil, e o diabo ermitão sanaria os nossos males. Juvencio compreendia-se, julgava-se. Não sou um homem normal. Nunca experimentei a calma felicidade dos que se contentam com os limites apertados da família. Sou, talvez, um eterno insatisfeito. Seria um monge se o coração me levasse para o céu, mas o meu sangue sofre a atração da terra. O major Feliciano aparteava suas arengas. Sem voto secreto e eleições verdadeiras, nada se pode fazer. Juvencio respondia: adivinhemos a pátria. Os vaivens da guerra acendiam entusiasmos na colônia italiana. A Dante Alighieri crescia em prestígio. Mas os alemães torpedearam um navio brasileiro. Surgiram nacionais de todos os recantos do município a aclamar a bandeira na passeata organizada pelas escolas reunidas. Grossa desforra, parecia ter ido a pique a frota de guerra de Mandaguari. Juvencio discursava: e esta bandeira não pode ser ultrajada, nem no mar e nem na terra. E olhava de soslaio para o prefeito e o vigário, que eram italianos. O major Feliciano julgou boa a oportunidade para reorganizar o partido da oposição. Tomou a palavra, clamou contra os males da República. Eram piores do que os torpedos alemães. Os processos políticos desviam o interesse pessoal, permitindo a injustiça e matando nos brasileiros as virtudes antigas, preparam a vitória estrangeira. Será uma posse mansa e pacífica, um usucapião consumado em latifúndios morais. E, com os punhos cerrados e voz tonitruante, urge uma reação. Aqui, neste município, hei de parodiar a mersalhesa. As urnas, cidadãos. A banda de música tocou um dobrado, porque o hino nacional cabia somente nos discursos do presidente do diretório. Telegrama urgente. Comissão diretora, São Paulo. Diretor, Escolas Reunidas, organiza partido contra o governo. Pedimos remoção urgente. A Manfredini Castagnati, presidente do diretório. Guerra declarada ao Kaiser. Com tiradas justificativas do Nilo ao Papa e reuniões barrigudas de conselheiros graves no catete. Os manifestantes, que andavam vivando altos vivórios na familiar passeata mandaguarinense, afundaram no mato. O major Feliciano, penosamente, alistava analfabetos no alistamento eleitoral. Juvencio foi chamado a São Paulo. O governo pensava em premiar-lhe os serviços. Nas estações do Caminho de Ferro, cartazes coloridos do Ministério da Agricultura falavam, com tipo grosso, grossos conselhos do presidente Venceslau, encapadores de alvitres da velha sabedoria mineira. Parcimônia nos gastos. Vintém poupado, vintém ganho. A fome
que já bate às portas da Europa, não nos venha bater a nossa. A felicidade no fundo dos pés de meia e tulhas atulhadas de feijão, o porquinho no terreiro, ganhar dinheiro, que bom, que bom. E a agricultura, nos gostosos limites do menage nacional, sorrindo a largos futuros descortinados, com ausentes penúrias e canjas libras esterlinas desdenhadas ao par. Dormir quente na noite de tempestade, uma lata sob a goteira, cantando e lembrando a egoística lascívia subconsciente, todos os seres desabrigados na intempérie. Se vires um padre, um mascate, um sujeito qualquer de olhos azuis e barba loura, falando arrevessado, cuidado com ele. É um espião alemão. O espião alemão era um lobisomem com telégrafo sem fio. Em São Paulo, Juvencio procurou Ivan matar saudades, velhos cavacos digressivos. O russo saía da fábrica, mudado, mais robusto, vestindo-se bem, porém conservava aquele ar de tristeza surda. Andaram juntos, vultos perdidos na neblina. Trocaram narrativas e impressões. Ivan dizia: percebo que o ambiente atua sobre mim. Organizei uma fábrica que dá lucro. Reagi contra a greve, reagindo primeiro contra o meu coração. Eu não sou, porém, o imigrante de que vocês precisam. Trago muita Europa no sangue, na inteligência, na alma. O homem transportado para a América deve ser bronco, boçal. Sua influência cultural será nula. Seus filhos serão brasileiros, com as virtudes do pai que as trazia sem o suspeitar no fundo do ser. Juvencio concordava. Os estrangeiros mais cultos é que procuravam criar as pátrias parasitárias, com defeitos de origem e enfermidade sem cura. E Ivan? Tenho lutado e sofrido, mas Satã veio comigo e, cada passo, preciso vencê-lo. Juvencio contou-lhe a guerra em que se empenhava contra a nefasta influência da Dante Alighieri e o entrave que se tornara o Major Feliciano, tentando desviar energias para um outro objetivo inoportuno. Andaram muitas horas, à toa, manchando a neblina enluarada de verdes e roxas cintilações de focos elétricos. Ivan disse: sabe, estou ficando rico. Saiu a remoção de Juvencio para a catedral, no extremo sertão. Conselhos paternais de autoridades diziam-lhe não se metesse em política e incutisse apenas, como educador, admiração pelas notabilidades oficializadas com bandeiras a meio pau e condolências presidenciais antecipadoras dos necrológicos. 21 tiros de estilo das lideranças parlamentares da maioria. Em Mandaguari, estrugiram rojões. O diretório continuava firme. O major Feliciano exclamou, com as mãos postas e o olhar volvido para o alto, onde se alinhavam os vidros de salsa parrilha, na botica do Matoso. Este país está perdido. Como nos velhos romances. A carta dizia: Ilmo Senhor José Cândido Pérez, Rio Preto. Então foi. Os cachorros vieram farejá-lo, agitando a cauda. A preta Rufina espiou por uma janela. O sol batia quente na casa estampada, no azul lustroso da manhã. Muito outra era a natureza, notava no seu estupor alegre de amor gangento. Todos os seus sentidos ganhavam uma grandeza que lhe dava a perceber o íntimo sentido das coisas.
O amor abria a boca da paisagem e do sol. De todas as coisas mudas vinha uma linguagem misteriosa. Sentia a alma estranha na natureza, que, na ausência do amor, adormece e, pelo instinto sexual, desperta. Olhou as montanhas verdes. Uma laranjeira desfechou um tiro de canários que chumbou o céu com uma carga de pipilos. Como tudo aquilo era diferente, diferente. Pensava, por que será que, quando a gente ama, as frutas são mais doces, a chuva mais triste, a noite mais esquisita e os dias de sol mais claros? A gente quer mais bem a terra, acha a vida mais bonita. Na dilatação dos seus sentidos, descerravam-se a Zé Candinho os olhos e a boca do seu país. Gordos abraços de Maria Antônia contaram a tristeza consumidora de Conceta. E o velho Mundolf estava no pomar, matando as horas domingueiras. Conceta entrou na sala. Quando ficaram sozinhos, tudo foi rápido, instantâneo. Disse-lhe que o haviam chamado inutilmente. Por que não contei tudo, desde o começo? Zé Candinho estava tonto. Se fosse para isso, não valia a pena. Pois é, não precisava ter vindo. Procure outra que o mereça. Não posso pretender ser feliz. Tremia. Ora essa, desembuche. Era filho dos marqueses de Solfieri, com propriedade vizinha à aldeia do seu nascimento. Passeava a cavalo pelas manhãs. Um dia, não sabia que os moços nobres não podiam desposar camponesas. Contavam histórias, mas eram histórias. Então ficou infeliz, para sempre. Zé Candinho estava pálido e firme. Só o coração batia. Apertava os punhos. Pois é, caboclo é caboclo, mas remendo, não. Caboclo quebra, mas não verga. Aqui é assim. Aqui é na Piririca. Morre, mas não entrega. Carmine Mundolf entrando num sorriso bom e largo. Diabo, homem! Já é tempo de liquidarmos o negócio? Que negócio? Pois você. Eu? Então, é que engasgava. Torcia o chapéu. Carmine olhou para a filha. Chorava. O caboclo emperrava cadavérico. E, a custo, soltou, gaguejada a sentença de morte. Impossível, nhô Carmine. Eu não sou remendo. Caboclo não é remendo. Um silêncio enorme alagou o largo sol do terreiro, do panorama riscado de esquemas de ruídos. Não era verdade, então? Não se gostavam? Era. E ainda é. Mas, por favor, não me obrigue a falar. Pois, ela conta. Pergunte. A culpa não é minha. E Conceta chorava. Desamarrou o cavalo. Montou vagarosamente. A porteira rangeu, bateu. Carmine ficou olhando, pasmado, no topo da escada. Zé Candinho desceu a ladeira. Passou pelo armazém do Najib Couri e as noites de viola e suspiros. Torceu à direita a colônia. O olhar bateu na antiga casa dos Mundolf, no pequeno terreiro onde ficava outrora a contemplar o jambo rosto magoado. Esporeou o rocílio, espancou as lembranças, mas, pouco adiante, um velho tronco de cedro mostrou-lhe 2 letras talhadas. Foi numa tarde cinza. As rolas gemiam no mato. Os sabiás choravam no brejo. Parecia ontem. Seguiu a trote, e grandes tufos de bananeiras resplandeceram na manhã assanhada. Foi ali, naquela curva de estrada,
A primeira vez que... Encruzilhada. Caminho do sítio do Indalêncio. Santo Antônio. Com mastro e conversas longas. Toadas a viola. Saudade absurda do Indalêncio. Do Indalêncio? Não. E sim daquele tempo. Saudade de todas as coisas daquele tempo. O passado, às vezes, começa instantaneamente. No alto do Morro Preto, parou. Minha Nossa Senhora, ainda gosto dela. Mas um homem é um homem. Olhou para trás. No fundo do panorama, alvejava a casa da fazenda. Vultos moviam-se no terreiro. Parecia que alguém, vestido claro, estava à janela. Um nó apertou-lhe a garganta. Que inferno, que inferno. Ferrou as esporas, estalou a guasca, sumiu na poeira. Corretagens. Martiniano ficou, em São Paulo, corretor da praça. Com as primeiras tacadas, granjeou considerações na roda fina. Ateou no coração um desejo forte de sensações novas. Mulheres, música enchampanhada, volúpias vertiginosas do pano verde. Devorava os dias no burburinho do triângulo, às portas dos bancos e das bolsas, na investida contra o azar. O crepúsculo, martim seco, mastigado, com azeitonas e amendoins, preludiava a noite de coquetel, gizada de diagramas de jazz e relampegueada de visões rósseas de espáduas brancas das aparições noturnas dos cabarés. Ou, então, eram fundas poltronas com fichas de osso pleque-pleque dentro da madrugada verde. As caras verdes, caídas de focos foscos. Pantojo considerava a nova existência do ex-administrador da Boa Esperança. Ajudava-o em boa camaradagem. Conversavam sobre mulheres e aliavam incursões e aventuras. Floriano andava estudando vagos estudos nos Estados Unidos e já se entendia entendido de Yankees. Julgava o país pela Quinta Avenida e quarteirões selvagens de cimento armado. É a vida material, só o dinheiro vale, porque se traduz em vícios. Martiniano dizia que os vícios eram a razão da vida. Ganhar dinheiro e gozar, meu amigo, que a vida é curta. Pantojo emudecia por política. Floriano, fim de raça cansada, resultava medíocre miolos de galinha e apagados instintos de conservação e de luta. E Martiniano abria as goelas com a curiosidade glutona das antegerações abstinentes, que o esporeavam endesejando-o de desejos acúleos inconsequentes. A colina do chá resplandecia na neblina. Subia um aroma de rosas do vale do Anhangabaú. Formas aéreas de corpos moços, colos, braços, sedas e perfumes povoavam as cabeças dos vultos de sobretudo moventes nas grades do viaduto. Martiniano envergonhava-se da vida levada tantos anos como burro de carga. Ridicularizava provincianos, agricultores bisonhos, perros empregados do comércio, cavadores da vida cavada e suada. Dizia, num tom de sinceridade hílare, a frase repetida pelos mandriões e facadistas. Desejava saber qual a besta que inventou o trabalho. O doutor Lulo louvava o xista da piada, e Pantojo, em família, vejam para que havia de dar o Martiniano. O corretor passou a residir na Rotisserie. Comboiava, como um rebocador prestante, uma Ninon loura de Montmartre. Suscitou com Pantojo uma garçonnière para matinês extras e epílogos de canjas de conquistas. Periódico meio oficial do Demi-Monde, incipiente, comentado com álcool no Grill Room,
o zangão, devassava carpintarias de Basfond, imiscuía-se em segredos de Boudoir, ironizando Michés e Beguins, com desembaraço de Gravroche e vago cinismo de Macquerel, estilizando num conúbio pitoresco o javanês e o catalão. Repimpado e avancen, Pantojo mandava sorrisos e flores às estrelas de revistas madrilenas e flirts sem futuro, e pagava largas ceias floridas de coristas e gente da caixa com estouros desbragados de Pommery, que fervia com brindes do doutor Maneca e pilhérias martinianas. Mas os últimos cartuchos queimavam-se com mulheres sabidas de cansadas pensões e caras infalíveis. Às vezes caíam estrelas nos laços de cheques. Martiniano abriu conta no Hanau e no Mapping. Já não se lembrava dos filhos espalhados ao Deus dará, nem de Dona Eugênia, que seguia o roteiro exaustivo dos estrepes, amenizando amores tatuados de cílios obesos com a poesia zorrapa dos eternos romances prediletos. A vida íntima dos ausentes glosava-se na boca dos comensais dos clubes. Martiniano refestelava-se consoladoramente nos comentários e nas molas, também das Hudson e das Dodges, nas corridas noturnas com a Ninon para o Anglo Park e a Fazendinha. Ivan. A fábrica de Ivan, organizada por um sistema novo, surgia no panorama das indústrias como um bloco inicial de terra firme da Canaã vindoura. Na terra paulista, entre os sonhos de aventuras e de grandeza, o ideal revolucionário de igualdade ou o ideal cristão da desigualdade harmônica, nenhum nem outro poderiam satisfazer os secretos intuitos de Ivan, intuitos tenebrosos de vingança. Assim pensava e procurava construir o seu pequeno mundo, tomando como princípio a própria ambição humana, o faro da fortuna, como ele o denominava. A fábrica desenvolvia-se, reembolsando integralmente. Pantojo perguntava-lhe como conseguia manter tanta disciplina e alegria no trabalho. O relógio dos meus operários, dizia, é o seu próprio coração, e ele que os desperta à madrugada. Quando os galos cantam, a ambição responde no espírito dos meus homens. Há sempre uma voz que lhes diz, abre aspas, amanhã descansarei, fecha aspas. E a palavra amanhã é o anestésico das dores e chicoteador de energias. Floriano recitou, sorrindo, o bardo paulista. Só a leve esperança em toda a vida. Ivan respondeu, tão fácil, o ovo de Colombo. Ivan notara que, durante a greve, os seus operários foram de uma indiferença cruel para com seus camaradas de outras fábricas. Houve misérias extremas nos dias negros, e eles sorriam pálidos numa desumanidade marmórea. No fundo, bem no fundo das pupilas, leu um impiedoso salve-se quem puder, e imaginou criar um pequeno mundo com os sentimentos egoísticos de aventura que estoavam no peito da pequena coletividade. Sabia que o desenvolvimento das indústrias num país de população rural pouco densa era uma fonte inexaurível de competições urbanas tremendas, de onde surgiria, como uma flor maldita, uma plutocracia regada de lágrimas e adubada de sofrimentos atrozes. Ela deveria opor-se à aristocracia dos velhos países. Contou a Juvencio, de passagem na capital para o sertão, a experiência que fazia. O professor ouviu pensativo. Depois disse, não é positivamente uma inovação,
Trata-se de um ensaio de laboratório para a verificação de um fenômeno que se opera amplamente no cenário da vida universal, num século de aspirações materiais e de conforto. É a aristocracia de sangue amarelo que se opera a de sangue azul dos países seculares. Juvencio respondeu: quando todos os homens forem iguais aos da tua fábrica, não haverá mais nações, porque cada homem será a unidade. A coletividade será uma expressão heterogênea. A sua doutrina é má. Isola os indivíduos e transforma os continentes humanos em arquipélagos de egoísmo. Ivan explicava-se. Na Rússia, os séculos constituíram uma pátria. Sonha-se agora em destruí-la para, sobre os seus destroços, construir-se a humanidade. Mas eu vejo no mundo uma tendência para se sobrepor a essas duas idealidades. O indivíduo, síntese de uma e de outra. Experimentemos lançar os homens no mundo. Sempre discursador, o Ivan, e, apesar de tudo, ou em razão de tudo, vai arrumando a sua vida. Construiu um bangalô na Perdizes, mobilizou-o com discreta elegância. Numa noite de abril, pernoitou lá pela primeira vez e, quando raiou a manhã, abriu as janelas de par em par. Casas de telhas vermelhas e gerânios nos alpedres sorriam na aba verde do Pacaembu. E Ivan tinha alma de telhas vermelhas e gerânios nos alpedres. Os olhos tateavam com volúpias de mão de cego o céu lustroso de porcelana. Ampliava-se a doçura da vida. Todas as tristezas haviam ficado nos remotos crepúsculos, mochos, encolhidos nas sombras anestesiadas da memória. A filha de Pantojo aparecia-lhe diáfana, como pálidos rubores de aurora lascívia. Tomou a Voiturret, fordou na poeira loira. A cidade fulgia. O brás baixo, cinzento, com chispas de sol nas vidraças e chaminés, cachimbando como ingleses, abria-se num vasto mar. Delineavam-se nos rebojos do panorama os contornos do deus da nova era. Vulcano, com insídias de Anhangá e dramas barbeiros de Romeus patriarcas. E o brás era o Gulfstream das enxurradas de lama e de energia HP. Magotes de crianças, burburinhos de feira na rua Piratininga, tabuleiros verdes de alface e couve, uma linguagem de bárbara alegria, a cidade criança. Em casa dos Pantojo, conversou com Maria de Lourdes sobre o próximo casamento que ela lhe anunciara. Falava com um homem que olha para baixo. O orgulho de se haver achado construindo-se elevava-o mais alto acima dos seus sentimentos de homem. Via, movendo-se a seus pés, o Lulo, poeta lírico, a Maria de Lourdes, com seu romantismo teórico, sua voluptuosidade de gata comodista. Sentia-se alto, como um pinheiro, transfigurava-se no homem-torre, a cabeça batida de ventos largos e generosos, carrilhões, balalã, balalã. Alguma coisa chorava no interior de seu coração e a sua fisionomia era triste como um luar. Vencedor, dentro de si mesmo, adivinhava o seu próprio vencido, ajoelhado, as mãos cruzadas na nuca, a boca à planta de seus próprios pés. Deixara, calculadamente, o Lulo ganhar terreno no cauteloso noivado, pois Ivan estava, ele só, enfronhado da verdadeira situação das finanças de Pantojo. A ostentação da família arruinaria a fábrica, seria derrocada, e ele decidira, na América, opor o suado sangue amarelo ao sangue azul do velho mundo. Precisava remover todos os empecilhos. Este o motivo que vinha à tona da consciência, mas, no íntimo, era a liberdade selvagem da personalidade que eriçava os pelos, sacudindo, indomável, todas as formas do jugo sugerido por uma submissão ao amor e à mulher. Então, em junho, os olhos dela falavam carícias sonhadoras de noites invernosas e insinuavam, nas luzes recônditas,
ambicionadas liberdades mais tarde, e havia em todos os seus gestos e palavras a ingênua fosquinha, maliciosa da mulher, bandarilhando desejos taurinos imaginados nos que poderiam possuí-la, mas nem ela tinha intenções declaradas e conscientes, nem Ivan o mais leve despeito. Este conversava com uma tranquilidade compassiva. Nisto, notou que voltava nos olhos de Maria de Lourdes a luz dos velhos dias de maio no pomar da fazenda, porém sem aquele sentido místico de aurora estranha. Ele sentia, entretanto, que continuava sempre no alto. Mau arquiteto, o edifício ia saindo maior do que a planta. Apontamentos. Eugênio Fortes morava agora numa pensão na rua Tabatiguera. Ivan passou a vê-lo mais raramente. Encontrou-o numa tarde violeta, debruçado nas grades da Ponte Grande, olhando vagamente o Tietê, cavalgado de botes e canoas. Surgiram no Buíque. O poeta estava triste, sentia-se isolado, incompreendido. Era uma voz ignorada da cidade. Kodakizava aspectos, recantos e motivos. Vestia impressões de pormenores urbanos. O espírito caleidoscópico multiplicava-se em prismas feridos de imagens incompletas. Refletia a alma incoerente da urbe cosmopolita. Velhas feições românticas em dissolução na água régia da vida moderna. Alegria selvagem de civilização nova, esbatida de melancolias da decadência. A forma, tal que preconizavam libertários de Pittsburgo, no tempo de Ivan estudante, desarticulava-se em Eugênio, ao término de ciclos vencidos, para surgir no período de recomposição ou de dúvida. Eugênio Fortes não sabia bem o que queria. Imprecisava-se, ao passo que ele, Ivan, traçava uma órbita determinando-se no novo mundo. Sou um fator, pensava. Eugênio é uma síntese. Havia sociedade familiar de letras, que Eugênio não frequentava. Discícias. E poetas de cabelo, moças de conservatório e um piano cansado. Mas, do outro lado, na fina roda da gente requintada, galacismos estéticos aplaudiam, viajadas sabedorias e fantoches predicantes de bom humor, e também cochilavam nas secretarias e repartições lerdos abecerragens montados em coisas graves. Conversavam, e o alto corria entre lampiões verdes e sombras de aleias da Avenida Tiradentes. Falavam de coisas do Brás, o bairro amado. Sol verde das feiras, certames de hortas de Guaiaúna, a primavera vivandeira e poliglota, bivacou na Praça Loura. Sabe, a vida está cara, não há contemplação para com os pobres. Contou a Ivan o risco em que se achava a família de Marina, a vizinha suave de outros dias. O velho Rafael atrasara-se no pagamento dos aluguéis e o senhorio requereu o despejo. Um despejo é um purgante que o juiz aplica a uma casa. Caiu tudo na rua, tarecos e pessoas. Vamos até lá? O alto desceu a ladeira do Carmo. Havia, de fato, perigo iminente, e a contrafé tremia nas mãos do velho. Ivan prontificou-se em prestar dinheiro. Telefonou para assustar o mandato. Na jaula de cruas impiedades do fórum, a vida era nua, com manchas no corpo, com raiva nos olhos, com choros opressos e grandes risadas cínicas. E a gente que ia e vinha, suando e correndo, na raia dos prazos terríveis, como ampulhetas marcava nos entulhos crescentes dos altos a marcha das paixões, como taxímetros. A justiça e a chicana travavam a discussão interminável, mas eram tão semelhantes que os juízes entregavam o facho da vitória ora a uma, ora a outra. E parecia ver no espírito suado da casa da luta um invisível Balzac, erigido em chefe de cartório,
porque os escrivães trabalhavam inconscientes na história de todas as massas falidas, de todos os órfãos pisados, de todas as contendas entre Esaú e Jacó. E Evan sustou o despejo com dinheiro. O senhorio era uma excelente senhora viúva da Liga das Damas Católicas, apólices no tesouro, muitas esmolas para os pobres e donativos à catedral, filhos farristas, missas das 8 e um belo coração, que poderia ser mau, porém era apenas ignorante. Marina contou-lhe que as coisas não iam bem. O pai esteve quase cego, ganhava muito menos, gastava muito mais, com medicamentos e médicos. Subia o preço de tudo, obra dos assambarcadores. O assambarcador era 2 braços varrendo, puxando, amontoando. A gente morre de tristeza aqui, falava, e Ivan observava que estava mais bela, como uma efígie de medalha. Queria ser artista de cinema. Uma estrela brilhava sozinha num fio de bonde. Crianças no pátio da vila cantavam, rondando a roda. Chegava para todas as palhetas e vestidos de casa a hora vaga, imponderável, cheia de místicos mistérios. A noite abafava longes clachons, rumores errantes da avenida, e Ivan gostava de estar ali à toa, vogando na vida. O velho Rafael, desde o bisavô capitão Mor, ao avô fazendeiro, ao pai empregado público, até ele, operário, viera descendo sem parar. Um dia encontrou aquela casa, e tinha uma mulher, e tinha filhos. Então a cegueira também veio vindo, e ele foi indo, ladeira abaixo, suavemente. Rapazes coincidentes, nos caminhos do acaso, diziam que Marina era o suco. Uma vizinha, Ciacota, falou a Túdica, a engomadeira, comentando as longas paradas de Buick na casa pobre. Os velhos estão alcoviteirando a menina. Esperem, que temos maternidade. Não é preciso ir para a maternidade, o aborto está na moda. E riram-se muito. Juvencio escreveu de Cedral, abre aspas, encontrei o Zé Candinho, como um centauro corcovando na besta pinhão pelas ruas do povoado. Em todo o município de Rio Preto predomina o elemento nacional. Baianos, mineiros, cearenses, bandeiras em marcha no rumo incerto do sertão, boiadas canalizadas pelo tabuado, estradas de poeira de Tanambi e Monte Aprazível, aldeias acampamento, cheirando a pólvora, achei, enfim, o Brasil. Fecha aspas. Ivan respondeu-lhe que também encontrara o Brasil em São Paulo. Descobria, no espírito de aventura da grande cidade, qualquer coisa de um novo país. Depôs a caneta, acendeu o cigarro, meia-noite. Sentia o peso da solidão. Os homens passavam como fantoches. O nariz de Pantojo, os bigodões dos Mondolfi, os olhos apagados de Rafael. E Marina era suave como a estrela, dourada e macia, Maria de Lourdes. Higienópolis, Brás. Baralhava tudo, o largo panorama da cidade moça. Hospedaria de imigrantes, homens de juba, com motores de fome e de ambições felinas. Combustíveis para as turbinas do caldeamento. Ar trêmulo de zumbidos de steamers. Banana, guindaste, navio. E a outra? A que ficara no outro hemisfério? A geada. E, naquela noite em que o Senhor quis dar testemunho de suas obras, os anjos do extermínio desceram do céu com suas espadas. Caiu a madrugada, limpa e alta, azulada de luar. As estrelas debruçaram-se para ver, e o caminho de Santiago era uma cobra, longa e esbranquiçada, morta para o ritual. Então, a morte coroou com seu diadema de astros os panoramas encarangados de frio e enfaixados como múmias. Na aurora branca estava tudo branco, os moirões das porteiras, os barrancos das árvores.
Os cafeeiros moços amanheceram velhinhos, de cabelos brancos, de vestidos brancos. Alinhavam-se, como condenados à morte, de sudário. Contra quem conspiraram os Tiradentes? Para que passassem toda a noite numa capela funerária de tochas de estrelas. É a hora da execução. Um estandarte de nuvens vermelhas vem anunciando o carrasco-sol. E veio o sol. A paisagem estalou convulsionando-se, chiando como uma pasta na frigideira dos vales, das planícies e rebordos longínquos de serras azuis. Carmine Mondonf olhava pasmo. Vinham notícias alarmantes dos arredores. O Camarguinho, com a fazenda hipotecada, confiante na colheita, suicidara-se com um tiro no peito. Um fazendeiro fronteiriço estava louco, e Carmine Mondonf olhava em torno, sua fazenda escapara. O Morro Preto abrigara os vales e colinas, conservava-se tudo. Meu Deus, está verde, venha ver. De certo estou maluco, mas está verde. A família, diante do oratório secular, ajoelhou-se num deslumbramento. A boa Maria Antônia exclamava: milagre, milagre! E todos, numa só voz: tudo verde, tudo verde. A partida do Humberto para a guerra e a revelação de Concetta tiveram uma compensação em dinheiro. A fortuna subornou as sentinelas da dor. Meses depois, verificada a alta, os Mondonf estavam milionários. O velho aguardava o regresso do filho para entregar-lhe a fazenda e transferir-se para São Paulo. Outras consolações vieram com outros meses. Os jornais espessos de telegramas narravam as façanhas latinas. Roma crescendo para os Alpes num clamor trágico. Promovido a sargento e condecorado, Humberto mandava cartas e a guerra estava nos seus últimos dias. A onda humana de Bececlieri arrojava-se como um trovão contra as neves eternas. Comprou um palacete na Avenida Luiz Antônio, entrou acionista maior numa estrada de ferro, fundou indústrias. O homem ariete. Crepitavam as lâmpadas na cidade embuçada de névoa. Lulo considerava imponderável sobre o telhado do casaril o Asmodeu destino, destilando o filtro maravilhoso. Fugia ao terraço por alguns instantes para se sentir sozinho, dizer intimamente: será possível? Com que sacrifício conseguiu varar os 5 anos do ginásio, os 3 incompletos da faculdade. Vestia as roupas desmanchadas do tio Joca, espadaúdo e bonacheirão, botinas com meia sola. Nas manhãs luminosas, modorrava, na sua cama de ferro, no porão, sonhava. Havia de ser presidente da República. Então, passava o homem das garrafas vazias. Garrafeiro! Garrafieiro! E os mascates sírios de baús e matracas. Plac-plac, plac-plac. O pai já estava fora, coitado, sempre de relógio na mão. O céu estava um vidro azul cheio de luz do sol. Tio Joca apontava a exceção da família, toda a pés rapados, obscuros caixeiros ou faturistas. Lulo lia histórias excitantes de homens notáveis que saíram do nada. Namorava, mas a mãe sempre lhe dizia não sacrificasse o futuro. Tiraria um retrato de Beca, arranjaria um anel com um chuveiro. Lúcia e Dora, 22 e 19 anos. Faziam sabatinas de foxtrot na familiar sociedade dançante, que praticava chamadas com muita seriedade. Lulo acompanhava as irmãs algumas vezes. Queriam maridos com casas de hall, encerada mobília de embuia, etagère, buffet, cristaleira, com alguma coisa da Boêmia e taças possíveis de Veneza, toilettes, guarda-roupas de espelhos, cama Maria Antonieta, coisas falsificadas mais brilhantes, ordenado regular para refeições de feijão espúrio, ritmadas por ajantarados de aniversário e de exibições.
negras economias com piano e vestidos novos, o ideal resignado das moças de Santa Cecília, das missas das 11, dos cursos alegres de estrudo e sessões bolinadas do República. Cuidavam das unhas pontudas, das peladas sobrancelhas substituídas a carvão e sacudiam uma dúzia de pulseiras baratas e multicolores. A cadência simultânea das ancas, sustidas por cintos reveladores. Pestanas de bistre, fundas olheiras, lábios de rouget. Boas criaturas das correspondências da, abre aspas, cigarra, fecha aspas, não liam livros, não entendiam de poetas, nem de máquinas de costura. O tintureiro cobrava 10.000 réis para tingir um terno de homem e 15 para lavar e consertar um vestido de mulher. No almoço, era um ovo para cada um, exceto para o senhor Hortêncio, que eram 2. O senhor Hortêncio dizia: meu filho, já ando escangalhado, e a repartição me arrasa. É preciso que seja o amparo de tua mãe e de tuas irmãs. Caminhava meio curvado, com bronquite, fazia cálculos a lápis sobre as despesas do armazém. Lulo improvisava brindes em festas de aniversário. Conheceu Maria de Lourdes num baile, no Trianon. Viu-a várias vezes na República, frequentava as corridas, foi à Moca, dançava no Paulistano, cavou ingresso, missa no São Bento, fez pé firme. Já então penetrava a sociedade, guindado pelo esforço, maneiras e talentos, e também pela colega, o Zezinho Silveira, que tinha um Fiat e era agente de Higienópolis. Reparava na ponta de desprezo com que o tratavam homens de fortuna, mas sabia vestir-se e falava com audácia, até com algum brilho. No 4º ano deu o prego e abandonou os estudos jurídicos. Para, entretanto, não deixar de ter um título, arranjou um diploma de veterinário e meteu-se, com Guedinho de Tal e Martiniano, a negociar num escritório rendoso de velhacarias honestas. Guedinho e Cia. Girava na rua de São Bento e Lulo manipulava sonetos. Voltava para casa com a cabeça mobiliada e ressoante de nomes. Pela madrugada, ponches em taças de cristal, garçons recurvos com caras lavadas de descomposturas e gorjetas, fundas poltronas de fumuir, panos de damasco caindo sobre o encarnado macio dos desenhos de Esmirna. E a sua rua pacata dormia, narcotizada pelos candeeiros de gás. O senhor Hortêncio tossia toda a madrugada. Agora estava casado e não tinha tempo para nada. Ivan frequentava mais assiduamente a casa de Pantojo, metido numa operação com Lulo e o cunhado comissário. Conversavam sobre negócios. Observava Maria de Lourdes, mais bela e provocante depois de casada, afetando mais futilidade, apurando e requintando a graça de esposa. Martiniano vinha dizer confidências ao coronel. 2 amigos propuseram Ivan para sócio do Aeroplano Clube, no mesmo dia em que a diretoria rejeitava um filho 4º escriturário de falecido comendador que fora abastado. A vida estava colorida de cores alegres. A vida era da cor dos foldings matizados dos sábados azuis, e tinha a frescura doce das vivendas ajardinadas, com telhas escarlates, brancos anacreônticos e avarandados cobertos de rosas trepadeiras. Ivan sentia-se, apalpava-se, era o mesmo, apesar de todas as transformações. Não tinha aquela palidez evanescente do Lulo, que bocejava, abstraindo-se, a procurar-se no cenário. Ao contrário, não consentiria que lhes arrebatassem os rudes traços essenciais. Lulo abdicava, um a um, os caracteres da sua personalidade. Encartava-se na uniformidade inexpressivas da elite. Pedante de todos os clubmen, gostos, hábitos, atitudes, gestos, opiniões, exigências de complicar a vida adstrita a frias fórmulas de cortesia, como telegramas de felicitações e talheres de peixe.
Ivan teima em conjugar o verbo ser. Aqui jaz Indalêncio Gomes Ribeiro. Carmine Mondolfi instalou-se no palacete da avenida. A gorda Maria Antônia destacava entre os quadros e não perdoava apontar às visitas uma dançarina sevilhana de pandeiro, coisa de pintura de terceira ordem. Vejam que perfeição! Conceta e as irmãs Helene e Maria tomaram professoras. E a manicura, a modista, o piano, o Rolls Royce, os magazines giraram em torno do mundo com ragtime. Os meninos foram trancafiados num colégio. Martiniano farejou-se indispensável às primeiras incursões dos Mondolfis nos complicados limiares da vida citadina. E passou a opinar, conjecturar e ponderar, com proveito geral e alegre assentimento, coroado de oportunistas, avales e endossos camaradas. Conceta e as irmãs esplendiam como frutas verdes que se tingem dos primeiros sorrisos do sol. O figurino completava a voluptuosa natureza e a corada mocidade. As recepções do Cresp ou do Aeroplano Clube eram um grande sonho desejado. A moda agora são chapéus pequenos, muitas fitas, guarnição de moiré, os motivos de bijouterie, leves palhetas com fitas plissadas, ou uma basita tombada para a direita com uma pluma caindo da guarnição Grosgrain. Um telegrama de Paris contou aflito que as saias se ornavam de petites pardons e plissés levemente modificadores da lingerie. Conceta gostou muito do vestido maroque da Maria de Lourdes, laine beige, guarnecida de biais brancos, renda ocre e broderie branca, que também poderia ser beige. Mas Maria de Lourdes não gostava. Preferia, nas tardes rósseas, poder usar túnicas muito leves, de flores, ou vestidos arco-íris, plenos de mocidade. Como se sentia também feliz, de espáduas nuas, nas grandes exibições coruscantes do lírico, de binóculos musicados. O Humberto, regressando da guerra, assumiu a administração da Boa Esperança, caindo nos braços saudades abertas da Policena chorona. O Brasílio já andava e dizia papa. O outro, que ficara no ventre da esposa, berrava rubro, alarmando o silêncio noturno. Narrava os horrores da guerra, o heroísmo dos soldados. O governo ergueu um túmulo ao soldado desconhecido. Um túmulo. Policena lembrou irem rezar na sepultura dos velhos, a cujas almas confiara a sorte a vida do marido. Foram a Mandaguari, num domingo, no cemitério de Taipa. Brotavam tufos amarelos de cravos de defunto, perpétuas roxas, dálias e sempre vivas. Nhá Gertrudes estava do lado direito do portão. A cova de Nhô em Dalêncio ficava bem no centro. Um monte de terra fofa, coberta de sempre-vivas, uma cruz preta, com os dizeres em alvaiade: aqui jaz Indalêncio Gomes Ribeiro, orai por ele. Humberto enlançou a esposa, rezaram baixinho. Precisamos fazer um túmulo, e, cheio de sugestões da guerra, é o soldado desconhecido da nossa felicidade. Policena limpou uma lágrima. Coitado, a gente nunca esquece. Na memória do genro, Indalêncio projetou-se, ao vivo, como uma tela flagrante. De cócoras, barriga dura, empalamado à beira do barranco, olhar banzeiro. No céu azul, o cemitério estampava-se com estrídulos de passarinhos. Humberto sentiu alguma coisa vaga, grotesca e boa, como um grande seio amigo,
a acolher o estrangeiro na terra amorosa do Brasil. Carmine Mondolfi fumava, afundado no Largo Maplé, no escritório luxuoso. Havia um gobelin com uma cena gris dos tempos de Luís XV, e um gordo frade rubicundo numa tela a olhá-lo. Martiniano segredou a Pantojo que encontrara papa fina da pensão de Manuelita, pepineira de menos de 18 anos, paraguaia, e, também, pompeava no Terminus ares fidalgos e 100 contos de joias, a baronesa italiana de Montevecchio, de mãos sublimes e 3 suicídios na fé de ofício. Recebia cartas de um tal Dom Anúzio, coisas muito distintas. Psiu! Calaram-se, porque entrava Floriano, com 2 amigos, o Zezinho Silveira e o Fábio Esfola Onça. Na avenida faço 70 na minha Lincoln. Acredito, mas com a minha Marmon faço mais. Vocês estão loucos, meninos? De repente pegam alguém? Os 3 riram, e Zezinho, eu, uma vez é que peguei um operário no Belenzinho, mas essa gente anda dormindo. Pantojo distraía-se, pensando na paraguaia e na baronesa. Os rapazes combinavam uma corrida doida na estrada de Mogi das Cruzes. Lenine e outros assuntos. Ivan acompanhava assombrado os acontecimentos surpreendentes da sua pátria. Via Kerensky como um menino, esperneando nos punhos de um atleta. Na madrugada vermelha, Cristo surgia blindado, silhueta enorme de um carro de guerra. Nota: a bandeira da igualdade que a Revolução Bolchevista desfraudou em 1917 iludiu a muitos que viram nela os ideais fraternos do cristianismo. Espantava, porém, aquela aparição de um Messias sanguinário e violento como, abre aspas, silhueta enorme de um carro de guerra, fecha aspas. Bem depressa, a humanidade pôde verificar que se tratava do anticristo. Nota da 5ª edição. Era Lenine. Debruçava-se no peitoril nevoento do século. Sentia crescer, dentro do peito, o outro Ivan, sangue da sua raça e alma do seu povo, fustigado de inclemências. Bem-aventurados os países que não sabem ainda o que serão, nem o que querem, os que não trazem diante de si a consciência como um espelho. Transcorreram os meses. Nos carrilhões de todas as igrejas da Rússia, a Internacional cantava para ser ouvida nos 4 cantos do mundo. E a minha fábrica apita, conclamando egoísmos. Entrava-lhe um desespero na alma. E, como rompesse na Itália a chama do fácil, Floriano referiu-se a ele com um entusiasmo, fogo de palha. Agora, Ivan, o comunismo encontrou gente pela proa. É o prelúdio da vitória da extrema esquerda, respondia com o seu individualismo satânico. Os governos ditatoriais e absorventes da personalidade humana criam o maior perigo à sua própria estabilidade. A montanha de gelo das unanimidades pronta a desabar, quando aparecer o sol, que chamaremos Lenine, ou um caudilho qualquer. Nota: esta página foi escrita em maio de 1923. Nota da 4ª edição. Floriano concordava e temia pela sorte de São Paulo, onde os governos se engranzavam de elo em elo sem oposição. Ivan sorria e afastava o perigo. Não temos ainda aqui uma alma coletiva. Por enquanto, cada um de nós constrói o seu próprio eu. Somos a pluralidade heterogênea. Por isso, com a mesma facilidade com que o povo paulista viera a aderir a uma revolução vitoriosa, desinteressar-se-á por ela no dia seguinte. E Floriano, o perigo não estará exatamente aí? Crepitava uma briga terrível entre os estetas partidários do, abre aspas, que se não me faz, fecha aspas, e os adeptos do, abre aspas,
suco da goiaba madura, fecha aspas. Nota: era o começo do modernismo literário, que rejeitava as formas clássicas e consagrava as expressões populares e a gíria. Nota da quinta edição. Eugênio Fortes lacrava-se na sua torre de marfim. Lulo andava pesaroso. O senhor Hortêncio estava no fim. Desprendia-se um cheiro de alfazema do quarto e o médico aplicava injeções de esparteína e óleo canforado. Pela casa, povoada de sombras e passos sorrateiros, ecoavam as palavras desconexas do enfermo em delírio. Tire com papel carbono, seu Tuca. Este ofício é para a repartição de águas. Pois não, pois não. Pronunciava os nomes dos companheiros da secretaria. Resmungava pragas. Frases servis aos chefes, remoendo assuntos do serviço. Maria de Lourdes nunca o vira. Entrou na casa, agora pela primeira vez, com uns olhares para o chão, com medo de pulgas. Ah, é este? Coitado. Lulo envergonhava-se. Sim, era aquele, o seu pai. Pobre trapo de homem que a repartição gastou como vícios. Durante 30 anos, sem um teatro, uma mulher, uma aventura, uma garrafa de champanha. Um pobre homem humilde, que viu muito pouco, que não sabia nada, além da casa, das contas do armazém e do serviço. Olhe, aqui está a sua nora, a Lurdinha. Nora? Não conhecia mais ninguém. A minha sobrecasaca. Lulo lembrou-se. O senhor Hortêncio quisera assistir ao seu casamento com a velha sobrecasaca trintenária. Ver a Lurdinha, o seu orgulho. Disseram-lhe que seria ridículo numa sociedade de smokings e sedas. E, como Lulo, na ocasião, se apertasse com promissórias, o senhor Hortêncio não o abraçou no ato e, apenas intimamente, o abençoou com esperanças. Janelas cerradas, entrava a sombra do sol, que era uma luz parda, como apreensões e vagos remorsos que exprimiam o coração de Lulo ao recordar-se de voluntárias ausências e narrativas que deram fora, e abraços, e cavaquinhos ingênuos, tantas vezes adiados. Maria de Lourdes foi, essa tarde, ao chá do Mapping. Pensava, agora, insistentemente, no Ivan com desejos. Conceta lá estava, com as irmãs. Tinham ternas amiguinhas e flertavam nos chás e nos bailes. O Sinfonia era um clube distinto de danças com pescarias de dotes. Na nuvem dourada de jazz, corpos brancos e macios enroscavam-se, na empernada delícia, das mornas chamadas jeitosas e discretas. Os rósseos lábios entreabertos e os olhos de ternura molhada adivinhavam premidas puberdades. Mas os chá dançantes, em geral, eram em benefício de Santa Teresinha de Jesus.